Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro participou em Davos, na Suíça, do Fórum Econômico Mundial. E o assunto Acordo de Paris voltou à tona. Caso você não se lembre, o Tratado Mundial, que foi firmado numa Conferência das Nações Unidas em 2015, prevê a redução da emissão de gases que aumentam a temperatura do planeta. E para comentar sobre este assunto, nós recebemos em nossos estúdios o analista de agronegócio do SBA, João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. Bom dia a todos vocês. Realmente essa conversa paralela que o presidente Jair Bolsonaro teve com empresários em Davos, na Suíça, foi muito importante porque ele reafirmou que o Brasil tem interesse em manter a sua posição, os compromissos brasileiros e participar do Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi todas as nações, praticamente o mundo inteiro, se reuniu. E os técnicos mostraram a necessidade de fazer um trabalho para você mitigar a emissão do efeito dos gases, chamado gases de efeito estufa, o gás carbono, metano, etc., que estão provocando um aumento da temperatura média do planeta. Esse aumento da temperatura média do planeta está provocando uma amplificação, está aumentando os fenômenos climáticos, no sentido de secas mais intensas e chuvas mais intensas também. Ou seja, na média vai ficar mais ou menos igual, porém os danos são muito grandes. Aqui no Brasil, você assiste um telejornal, você vai ver que no dia anterior choveu 80, 90 milímetros, que era para chover em 15 dias, choveu num dia. É lógico, o solo, as cidades não têm condição de drenagem e isso está causando um desastre ambiental muito sério e econômico, prejuízo muito grande para toda a sociedade. Então o Brasil reafirmou, mas quais são as propostas que o Brasil colocou na mesa e se comprometeu a fazer? São propostas que interessam ao Brasil, independente da questão climática. O Brasil precisa atuar efetivamente nesses pontos. O Brasil tem 70 milhões de hectares de pastagem degradada. Nós colocamos como uma meta recuperar 15 milhões de hectares de pastagem degradada. Esses 15 milhões de hectares seriam muito importantes porque gerariam condições para que houvesse uma recuperação posterior de outras áreas. Por quê? Porque a pastagem degradada, ela do ponto de vista de sustentabilidade, ela não tem respaldo. Ela é um desastre do ponto de vista ambiental, porque você tem a terra pelada, chove, imagina uma chuva de 30, 40 milímetros em poucas horas, ela come aquela parte, um pouquinho que tem de fertilidade na parte superior, vai levando, isso vai para os rios são assoreados, vai para os reservatórios das hidrelétricas, assoreia os reservatórios, já complica a geração de energia elétrica, o acúmulo de água é menor. É um desastre do ponto de vista social, são fazendas que não conseguem investir, não conseguem gerar emprego, não conseguem gerar produção. E é um desastre do ponto de vista econômico para o produtor, porque ele não tem renda. O cara, com uma pastagem degradada, vai produzir 2 arrobas por hectare. 2 arrobas por hectare, vamos pegar os valores aqui no Mato Grosso do Sul, alguma coisa em termos de R$270 por hectare. Isso não permite que ele consiga ter uma renda e investir. Então, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, é extremamente importante que aconteça isso. Principalmente, nós temos que chegar no pequeno e no médio produtor, que estão fora do processo, levar assistência técnica, criar condições de crédito, enfim, atuar em cima disso. O outro compromisso brasileiro é aumentar em 5 milhões de hectares o processo de integração, lavoura, pecuária e possivelmente algumas áreas que for possível, floresta. Ou seja, isso para a economia brasileira é extremamente importante. Por quê? Porque a hora que você consegue transformar áreas de pastagem degradada em áreas produtivas e com integração, você aumenta a produção de grãos, aumenta a produção de carne, se for o caso, aumenta a oferta de madeira, de material lenhoso e, principalmente, você cria condições de sustentabilidade. O outro item que o Brasil assumiu o compromisso é 12 milhões de áreas de vegetação que eram para ter uma vegetação permanente e que acabaram sendo destruídas por N razões. Recuperar essas áreas, e se você envolver a sociedade, envolver o produtor rural, isso é possível fazer. Dá um exemplo, Lucas do Rio Verde.
era uma cidade que estava ameaçada de ser colocada na lista negra das cidades que tinham problemas com a questão do desmatamento. O que fizeram os produtores rurais de Lucas do Rio Verde? Eles fizeram um esforço, inclusive, de recuperação de matas usando plantadeira de soja. Pagaram para os índios da região para coletar semente de espécie nativa. Ou seja, houve um esforço geral de toda a sociedade na região e conseguiram mudar a situação que tinha lá em Lucas do Rio Verde. Ou seja, essas coisas são passíveis, nós temos tecnologia, nós temos experiência, nós temos expertise em fazer isso aí. Basta que a gente consiga colocar, não, é prioridade? Vamos fazer isso. Precisa muito dinheiro? Nem sempre a questão do dinheiro é o fundamental. Por exemplo, você tem no Cerrado, é muito comum você isolar a área, não deixar que a braquiária tome conta e não deixar o fogo entrar. Há uma recuperação natural do Cerrado. O Cerrado tem uma resiliência, uma capacidade de recuperação impressionante. Você pode fazer isso. A hora que nós fizermos recuperação das matas ciliares, nós estamos criando os chamados corredores biológicos, aqueles corredores em que os animais trafegam, andam, trocam de genes, há um cruzamento, as espécies não ficam confinadas a pequenos espaços, elas conseguem andar, conseguem manter uma carga genética sem haver uma consanguinidade, porque é um cruzamento, os animais têm espaço para crescer, para andar e para se deslocarem. As matas ciliares, não apenas do ponto de vista de proteção dos mananciais hídricos, a hora que você protege as matas, você está protegendo as nascentes de água. A hora que você evita, elas agem como elemento filtrante praticamente, não deixando que o volume muito grande de sedimento vão até os cursos de água. Ou seja, é correto isso é extremamente importante para o Brasil. E por último, outro compromisso do Brasil é acabar com o desmatamento ilegal. Então, e é lógico fazer isso. Isso é crime organizado. O pessoal chega, bota trator, bota correntão, desmata, bota fogo. Então isso não pode acontecer, porque normalmente isso é feito em área pública, em áreas de reserva, em parques nacionais, enfim, isso não é correto, não é porque um grupo de bandidos vai ganhar dinheiro em cima desse assunto, não é lógico. Agora com o ministro Moro lá, temos certeza que ele vai criar condições legais para que haja uma punição mais rigorosa a esse tipo de bandido. E hoje, com satélite, você tem uma radiografia do território nacional instantâneo, online. Basta que você tenha condições de identificar aonde está sendo feito o desmatamento e agir imediatamente antes que se amplie o processo. Se você fizer esse trabalho, em breve esses bandidos vão ver que não interessa, não compensa mais para eles levar trator, fazer isso, desmatar, botar fogo, não vai compensar mais, porque o risco é muito grande e que ele vai ser punido antes que as coisas aconteçam de maneira mais intensa. Então, o Brasil precisa, esses quatro itens do compromisso brasileiro, não vai afetar a soberania nacional, ao contrário, vai dar uma demonstração que o país é um país maduro, um país que está preocupado, não apenas com a questão interna brasileira, mas também com o seu papel na comunidade internacional. Nós temos que voltar a ter aquela matriz energética limpa que nós tivemos e que depois foi sujando, até com termoelétrica de carvão, que é um absurdo, é um crime contra a natureza você queimar carvão para gerar energia elétrica. Nós temos hoje condições de entrar o Nordeste brasileiro, que tem uma região que precisa achar alternativas econômicas, a questão de energia eólica. Podemos aumentar de forma significativa a oferta de energia eólica na região nordestina. Nós precisamos aproveitar esse sol que nós temos no Brasil para produzir energia fotovoltaica. Ou seja, o Brasil tem um campo fantástico para ampliar as alternativas de produção de energia de maneira mais limpa, sem emissão de gás de efeito estufa. Na pecuária, hoje a pecuária está sendo acusada de ser um dos elementos que responsáveis por uma parte das emissões de gases, especialmente metano. O metano é 24 vezes mais danoso que o CO2. Mas a hora que você produz um animal em boas pastagens,
que você diminui o tempo de vida, tempo de cria, de recria, de engorda. Você consegue reduzir, abater com 24, 30, até 30 meses, você está diminuindo a pegada de carbono, ou seja, aqueles carbonos que foram emitidos ao longo da vida dele. A hora que você tem uma pastagem boa, que você tem 5, 6 toneladas de matéria seca por hectare, tem mais 5, 6 embaixo no solo de raiz, você está sequestrando o carbono, você está tirando ele da atmosfera e colocando ele na forma de matéria orgânica, de humus, etc. Então o Brasil tem tudo, nós podemos ser o grande país do mundo a mostrar que é possível você agir efetivamente no sentido de mitigar esses efeitos do efeito estufa, sequestrar carbono, passar para uma matriz energética mais limpa, e é bom para todos nós.